Olá pessoal, e hoje eu vim trazer aqui no canal mais uma daquelas histórias que vocês curtiram. Mas antes de eu me expor aqui no canal e contar as minhas histórias, que aliás tem gente que achou que era falsa, não, são reais, aconteceram de fato. Então já vai deixando aí o seu like, porque eu venho aqui e faço toda essa exposição e eu acho que eu mereço um like, né? E como eu prometi no vídeo que eu falei que eu me prostituí por um pedaço de pão, e que eu vou deixar aqui no final de sugestão, hoje eu vou falar da história que eu acabei quebrando a perna pulando a cerca. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive namoros longos e acho que durante uns 7 anos mais ou menos eu tive namoros que eu emendei um atrás do outro. Os namoros duraram em média 2 anos e meio, e quando o último deles acabou, eu resolvi que eu queria ficar um tempo sozinho, que eu não queria um compromisso sério com ninguém. E nessa de ficar sozinho, eu entrava em chats, como eu já falei no vídeo anterior, ou então ia para as baladas, né, para ver se conhecia alguém, porque naquela época não tinha essa facilidade que nem hoje de aplicativos, grinders e hornets, essas tecnologias que vocês têm hoje em dia. Era tudo sofrido ali no chat, ou numa festa você tinha que tentar chegar em alguém, e eu, como muito tímido que sou, eu quase não chegava em ninguém, né? Ou quando chegava, levava um toco bem grande. Mas nessa questão de ir conhecendo pessoas, eu acabei conhecendo 3 pessoas ao mesmo tempo. Eles eram ficantes mais assíduos, sabe? Não chegavam a ser namorados e talvez nem fossem se tornar namorados. E era uma confusão naquela época que vocês não têm noção. Muitas vezes eu me acordava numa cama e dormia em outra. Tá, mas aí eu tava enganando essas pessoas? Até tava, porque eles não sabiam um do outro, é claro, nem podiam saber. Mas eu também não tinha nada sério com eles, então eu não tinha esse compromisso de chegar e dizer, olha, eu tô conhecendo outras pessoas, enfim. A gente só tava ficando. Eu espero que essas pessoas não estejam vendo esse vídeo, porque certamente elas vão se reconhecer. A primeira pessoa que eu conheci foi numa festa. A gente ficou na festa, passou-se um tempo, ok. Aí eu conheci um outro menino, conheci no chat. Esse menino se tornou uma ficada mais séria. E enquanto eu tava com este menino, apareceu um outro menino, que também não deixava de ser uma ficada mais séria. Na verdade, era uma embolação. Era muito gasto com motel e muita história que eu tinha que inventar pra despistar um e o outro, né? Mas aí sabe aquela pessoa que eu conheci na festa? Então, ela reapareceu e quis ficar comigo de novo. E eu aceitei. Só que essa pessoa, diferente das outras 2 que eu já tinha, ela morava em outra cidade. E aí a gente ficou ok, mas não rolou muita química e eu já sabia que não seria o terceiro. Eu ia deixar de lado. Saindo da casa dele de manhã, o que acontece? Eu acabo torcendo meu pé, porque na verdade eu não cheguei a quebrar a perna, eu torci o pé. E naquela época eu já estava cansado do meu trabalho. Aí o que eu fiz? Eu fui caminhando até a rodoviária para pegar o ônibus, para forçar o pé a inchar, ficar pior do que já estava. Para ficar uns dias de molho em casa, né? Quem não fez isso que me atire a primeira pedra. Aí já no ônibus o meu pé doía pra caramba e tava super inchado. Eu nem desci em casa, eu fui direto pro posto pra ver o que tinha acontecido, né? Eles tiraram um raio-x e viram que realmente eu tinha torcido um músculo, um nervo, mas eu sei que aí eles enfaixaram o pé e me deram 10 dias para eu ficar em casa de molho. Nem preciso dizer que eu adorei aquela ideia. Aí eu tive que pensar numa história para contar para os outros 2, né? Porque a gente não ia poder se encontrar. E um deles se comoveu com aquilo. Se comoveu com a minha situação. Aí eu tô rindo do menino, coitado. Mas assim, ele foi lá em casa e levou bombons pra mim porque eu tava doente. E mal sabia ele onde eu tinha torcido o pé, né? Eu inventei que foi na saída de casa, indo pro trabalho, que eu torci o pé na calçada. Enfim, ele acreditou. A história colou. Isso é que importa. Aí eu fiquei um tempo curtindo com esses 2, um dia com um dia com outro. Só que o que aconteceu? Quem muito quer acaba ficando sem nada. Primeiro foi um, depois foi o outro. E eu acabei ficando sozinho. Não vou dizer que eu me orgulho dessa história. É claro que hoje, relembrando, eu acho engraçado. Mas eu sei que não é certo fazer os outros de bobo, né? E se vocês quiserem que eu traga mais histórias, tem a história do padre. Essa é uma boa história para contar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar as notificações, para o YouTube te avisar quando tem vídeo novo. E quem quiser que eu conte essa história do padre, escreve nos comentários a palavra-chave padre, que
que aí eu sei que vocês assistiram esse vídeo até aqui e vão querer que eu conte essa história. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, tenham gostado e tenham assistido até o final, e eu agradeço por terem assistido até aqui. Eu sou Marquetito e eu conto contigo.